Curso Flash Astrocartomância. Venha aprender a energia dos signos e a sua aplicação em perguntas concretas. A aula aberta finalmente liberada para ti. Confere o vídeo grátis em www.youtube.com/macieiraana. Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e desta vez vamos falar de uma ligação muito interessante que está a ocorrer nos céus neste momento, que é entre o Saturno, o Quiron e o Urano. Toda a gente já sabe que o Saturno entrou em Capricórnio no início do ano, portanto está nos seus primeiros graus, o Quiron entrou em Carneiro no meio de abril, portanto também está nos primeiros graus, e o Urano entrou em Touro a meio de maio e portanto também está nos primeiros graus. Daí o facto de eles estarem aqui a fazer algumas ligações entre eles. E, em vez de eu estar aqui a explicar-vos em termos astrológicos como é que são estas ligações, eu vou-vos fazer um paralelo com uma história muito engraçada que me aconteceu o ano passado no verão e assim vocês vão entender melhor como é que funcionam estas energias destes três planetas. Então, o ano passado eu estava a fazer férias num parque de campismo e obviamente que no parque de campismo a gente ouve, quer queira, quer não, as conversas das pessoas que estão à nossa volta, não é? Então, ao meu lado tinha um casal com duas filhas adolescentes e eu achei muito engraçado porque o pai era aquele género de pessoa antiquada, rígida, conservadora, teimosa, ok? A filha mais velha também era um bocado teimosa, mas era muito mais futurista, muito mais arrojada e era sempre do contra. E depois tínhamos a filha mais nova, que era aquela que gostava de estar ali a tentar pôr os paninhos quentes, ou seja, tentar encontrar o concílio entre os dois, porque o pai e a filha mais velha estavam sempre a espicardar um com o outro, não é? Porque ele dizia uma coisa e ela ia contra, porque ela dizia uma coisa e ele ia contra, ok? Então lá vinha a filha do meio, coitadinha, ali a tentar, ou mais nova, ali a tentar com que as coisas ficassem um bocadinho mais equilibradas, e dizia, pai, tu mas não vês, ela também tem razão, irmã, não vês, mas o pai também tem razão, ok? Então havia sempre ali aquela tentativa de tornar as coisas mais calmas, ok? E é isto que acontece com estes três planetas no céu. Nós temos Saturno, que é o pai, que é aquele da responsabilidade. Nós temos o Quiron, que é a filha mais velha, que é aquela que tem a mania também, que sabe muita coisa, ok? E depois temos ali o Urano a tentar apaziguar as duas situações, com as suas visões mais diferentes, mais revolucionárias, mais estrategas, digamos assim, para conseguir com que as coisas se amenizem, ok? Quanto mais não seja, o Saturno está-se a dar bem com o Urano, ou seja, o pai dava-se bem com a filha mais nova, gostava imenso dela, mas o Saturno não se está a dar lá muito bem com o Quiron, ok? Que é a tal filha mais velha, ok? E por isso é que este Urano está a tentar encontrar aqui um concílio entre os dois, porque ela tanto se dá bem com o pai como se dá bem com a irmã, ou seja, com o Saturno como com o Quiron, ok? Então é isto que pode estar a acontecer nas nossas vidas, ou seja, o sítio onde calha o Urano e o sítio onde calha o sítio onde calha Saturno e o sítio onde calha Quiron são sítios onde a gente está a ter algum género de conflito interno. E reparem, porque é que eu fiz esta comparação? Porque é uma família e é suposto ficar entre a família. Eu é que por acaso estava ali ao lado, a viver, entre aspas, durante algum tempo e acabava por ouvir as coisas delas, mas nunca me meti. São conflitos internos, são coisas dentro de nós, que nós sentimos, ok? E se alguma vez verbalizássemos, provavelmente as pessoas iam achar que era ridículo, ok? Mas somos nós que sentimos isso. Então há duas áreas da nossa vida que estão ali a entrar um bocado em conflito e nós sentimos esse conflito dentro de nós. E depois há uma outra área, uma terceira área, de onde vem algum género de epifania, ajuda, empurrão, seja lá o que for, que nos vai ajudar a conseguir conciliar aquelas duas áreas, ok? E é importante, e nós vamos já ver por signo e ascendente, é importante vocês perceberem onde é que calha esta situação para poderem tirar partido desta energia, ok? E perceberem, primeiro, que tem ali um conflito interno, não é? E que é preciso resolvê-lo, e depois que vai vir ali uma ajudinha para nos conseguir pôr um bocadinho ali mais, entrar em concílio connosco próprios, ok? Então vamos lá ver por signo e ascendente, e já sabem, eu vou começar pelo signo que faz anos neste momento, e muitos parabéns, meus caros amigos caranguejos, e depois vou todos seguidos até chegar ao Gêmeos, ok? Mais uma vez vos digo que não precisam de ver o vídeo todo, basta irem à descrição e verem qual é o minuto a que começa o vosso signo e ascendente, e depois irem lá ver essa parte do vídeo, ok? Vamos lá então. Curso Flash Astrocartomância. Venha aprender a energia dos signos e a sua aplicação em perguntas concretas. A aula aberta finalmente liberada para ti. Confere o vídeo grátis em www.youtube.com/macieiraana. Meu caro amigo caranguejo, ora bem, para ti as duas áreas que estão a fazer um conflito interno é a área que tem a ver com os relacionamentos e a área que tem a ver com os teus objetivos, principalmente os objetivos profissionais, ok? Então há aqui aquele conflito de, se calhar, a pessoa que está contigo pode não concordar muito bem com a maneira como tu estás a avançar para os teus objetivos, ou então se calhar o facto de tu estás a avançar para esses objetivos de alguma forma pode estar a prejudicar a questão do relacionamento. E isto é uma situação que tu sentes dentro de ti e que muitas vezes pode até nem ser verdade.
Então, vem de lá alguém da tua área, dos amigos, grupos e conhecimentos, ou alguma situação que possa acontecer ligada com os teus amigos, grupos e conhecimentos e que de alguma forma te vai mostrar um caminho para tu poderes encontrar um concílio entre estas duas áreas, a dos teus objetivos e a dos teus relacionamentos, ok? Então, pode ser, por exemplo, alguém que tu conheces e admiras e não precisa de ser conhecer pessoalmente. Por exemplo, podes conhecer através da internet, através de, sei lá, uma revista, alguma coisa. Portanto, será uma pessoa mais no estilo virtual, ok? Mas que de alguma forma te vai dar o exemplo de como é que essa pessoa faz e depois tu podes entender ali se funciona para ele, também pode funcionar para ti, ok? E agir da mesma maneira e encontrares então este equilíbrio. O mais importante é que tu percebas que tens que ser flexível em relação aos teus relacionamentos, porque é aquilo que eu venho muitas vezes a dizer, é aquilo que está a ser trabalhado pelo nosso amigo Saturno na tua área dos relacionamentos, assim como também pelo Plutão, que está um bocadinho mais à frente, assim como também é muito importante que tu saibas delegar e ter um bocadinho mais de paciência naquilo que toca aos teus objetivos, ok? Porque se tu fizeres estas duas situações, tu vais ver como os teus relacionamentos e os teus objetivos começam a harmonizar. Portanto, fica só atento em relação a esta questão ligada com os amigos, grupos e conhecimentos, porque algo pode-te ajudar a encontrar o conselho aqui neste conflito. Meu caro amigo Liam, para ti, esta situação do Saturno e do Quiron estão a passar em áreas, uma que tem a ver com o teu trabalho, ou para quem não trabalha, a rotina, o dia-a-dia, e depois o outro, a expansão do teu conhecimento. Então, por exemplo, tu queres fazer uma viagem ou queres fazer um curso e não podes porque estás a trabalhar e não tens possibilidade. Ou então, por exemplo, tu queres fazer alguma coisa ligada com o teu trabalho e não tens sabedoria suficiente, ok? Então, pode haver aqui um conflito interno dentro de ti entre a expansão do teu conhecimento e a tua vida, a tua rotina, o teu trabalho, ok? E que seja necessário entrar aqui um certo consenso para que isto consiga fluir. E então, desta forma, poderá acontecer de vir alguma situação ou alguém ligado com alguma questão de autoridade na tua vida, que pode ser até, por exemplo, o polícia, ok? Não tem que ser ninguém assim muito especial, pode também ser alguém especial, como um pai, um patrão, alguma figura de autoridade na tua vida, mas pode ser alguém que tu não conheces de lado nenhum e que chega ali que de alguma forma te vai dar uma dica para tu conseguires entender como é que tu podes entrar ali em concílio entre as duas situações, ok? Então, se calhar, tu perceberes que podes tentar ser mais flexível no teu mundo do trabalho, não dás tanta importância, não fazes tantas horas extras, não estás sempre ali tão dedicado e o resto do tempo que te vai sobrar vai ser para tu expandires o teu conhecimento. E quando tu começas a ser mais ativo na maneira como tu, aliás, não é ativo, porque ativo já tu és, tu já expandes bastante o conhecimento. O que eu queria dizer era a partilhar mais as tuas possibilidades de expansão do conhecimento. Porque o que este Quiron te vem fazer é travar esta tua expansão para tu começares a fazer a expansão do conhecimento de uma forma diferente daquilo que fazias até agora. Até agora tu és muito autodidata, gostas de fazer tudo por ti, tens uma aceleração imensa, mas este Quiron veio-te travar e veio-te dizer, se calhar não é por aí o caminho, se calhar não é tanto sozinho que tu vais lá chegar, mas em conjunto com alguém, a fazer um curso com alguém, a fazer uma viagem com alguém, de maneira a que tu tenhas que desacelerar, porque não é o teu ritmo, é um ritmo muito menos elevado, mas ao mesmo tempo vai-te dar a bagagem que tu precisas para conseguires lidar melhor com a questão do trabalho, ok? E esta dica pode vir, como eu digo, de uma figura de autoridade, de alguém que saiba mais que tu, alguma questão que tenha a ver mais com a tua área, mesmo até do atingir objetivos na tua vida e que vai-te dar uma luzinha para tu encontrares uma orientação melhor ou um equilíbrio melhor entre o teu trabalho e a tua expansão. Meu caro amigo Virgem, para ti este conflito interno que existe está a ligar entre tu próprio e a tua identidade e os investimentos que tu queres fazer na tua vida. Porque tu és uma pessoa que pensas muito antes de fazer qualquer coisa na tua vida. Tens aquele travão em termos de identidade, és muito responsável, és muito ponderado e às vezes é preciso ser um bocadinho mais leve, um bocadinho mais calmo na maneira como tu lidas com essa tua identidade. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos em investimentos, tu tens a mania que sabes, ok? Tens a mania e levas tudo à frente e muitas vezes podes-te precipitar, o que acaba por travar os resultados dos teus investimentos. Então o conflito agora é entre tu, uma parte de ti que quer investir e outra parte de ti que está cheio de medo e que não quer ir em frente, ok? Então aqui pode aparecer algum género de conhecimento que te possa vir ajudar a ver as coisas num prisma diferente. Então pode ser, por exemplo, um livro, pode ser uma pessoa que te diga alguma coisa importante, alguém que saiba mais do que tu, pode ser um curso que tu vais fazer, pode ser uma viagem que tu vais fazer, alguma
alguma coisa de maior conhecimento vai surgir na tua vida que te vai ajudar a encontrar o equilíbrio entre estas duas áreas, o teu ser, o teu eu, ok? E os investimentos que tu queres fazer. E quando tu conseguires equilibrar os dois, ou seja, por um lado seres um bocadinho menos responsável e com menos medos e deixaste ir em frente, mas por outro lado também seres um bocadinho mais ponderado nos investimentos, mais ponderado para não exagerares e não te precipitares, aí tu encontras o equilíbrio entre os dois e tu começas a ter resultados nos dois também, ok? Mas fica atento a esse conhecimento que te pode aparecer, porque de certeza ele te vai ajudar bastante a encontrar a harmonia entre estas duas áreas. Meu caro amigo Balança, para ti, este conflito interno que está a existir está ponderado entre as tuas emoções e o relacionamento que tu possas ter com alguém especial, ok? Então, o que acontece aqui normalmente é isto. Tu és uma pessoa que és um bocado fria em termos emocionais. És muito responsável, és muito sério, és muito seguro, mas de alguma forma tu também tens muitos medos em lidar com as emoções e foges delas para não teres que estar a lidar com isso. E, como muitas vezes a família representa aquelas pessoas que mexem mais com as nossas emoções, tu também podes querer alguma distância em relação às situações familiares, exatamente para não teres que lidar com as questões emocionais, ok? Agora, do outro lado, em termos de relacionamento, tu és uma pessoa que és muito ativa, muito enérgica. Aliás, é ser o único sítio no mapa em que tu realmente és muito ativo e muito enérgico, e às vezes até tens a mania que mandas, não é? Relacionamento, é que sei, é que faço, é que sou bom, ok? E é preciso encontrar um equilíbrio aqui entre estas duas situações, ok? Entre aquilo que tu queres fazer e queres pôr em prática nos teus relacionamentos e depois a dificuldade que tu tens a lidar com as emoções, ok? E o que pode acontecer aqui é que dá algum género de transformação na tua vida, nomeadamente ligado com os teus investimentos, e atenção que investimentos não tem que ser só dinheiro, pode ser investir o teu tempo, investir as tuas qualidades, que te pode trazer alguma luz, alguma dica para tu poderes utilizar e encontrar aqui um equilíbrio entre estas duas áreas, ok? Ou seja, para tu seres mais emocional, ou seja, ligares mais às tuas emoções, perceberes o que é que elas te querem dizer, o que é que tu tens para aprender em relação àquela emoção que tu estás a sentir, de acordo com o que aquela pessoa te está a causar naquele momento, e por outro lado, tu saberes refriar um bocado esta tua energia, esta maneira que tu tens de mandar em termos de relacionamento e saberes partilhar mais com o outro. Então repara, as duas situações são emocionais e as duas situações eu estou-te a pedir para tu reduzires um bocado, ok? Para tu teres um bocado mais de complacência em relação às outras pessoas, saberes ter mais paciência, conseguires lidar melhor para que tu consigas encontrar o equilíbrio, não é só com elas, é contigo próprio também, ok? E este investimento que tu vais fazer, esta transformação que pode acontecer, é algo que te vem ajudar e que te vai dar este equilíbrio e te vai dar esta possibilidade de encontrar a harmonia entre estas duas áreas. Meu caro amigo Escorpião, ora bem, para ti este conflito interno que está a acontecer nos céus bate nas áreas que têm a ver com a tua comunicação e com o teu trabalho, para quem não trabalha a rotina, o dia-a-dia, ok? E o que acontece normalmente é que na área da comunicação tu és uma pessoa que tens um potencial fantástico, mas tu não acreditas em ti. Tu não, achas que és uma pessoa que não tens inteligência e que não tens muito jeito e preferes ficar lá no teu cantinho, ok? Portanto, pões umas reticências muito grandes, pões muitos medos, pões muita responsabilidade. E na área do trabalho já não és bem assim, já és muito mais ativo, muito mais enérgico, fazes coisas, movimentas-te, és acelerado, levas tudo na frente e muitas vezes podes ficar sobrecarregado em relação às situações. Então o que era importante? Era tu perceberes que os dois têm que trabalhar aquela situação do menos, ok? Então, no caso, pode vir uma ajuda a alguns dos teus relacionamentos, ou seja, alguém que seja especial para ti e não tem que ser só um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de amizade, um relacionamento de familiar, um relacionamento, seja lá, seja com quem for de parceria de trabalho, seja como for, alguém que é especial para ti e que te venha dar uma luzinha que te faça entender melhor como é que tu vais fazer este menos na tua vida, ou seja, como é que tu vais começar a confiar um bocado mais em ti e a pôr mais cá para fora a tua expressividade e como é que tu vais começar a delegar mais na tua área do trabalho em vez de estar sobrecarregado com tudo isso a ti, uma vez que eu sei que tu sabes fazer muito bem, mas que não podes fazer tudo, ok? Por isso era importante prestares atenção a esta pessoa importante que te possa aparecer e que possa dar aqui algum género de ligação, de capacidade de resolução da questão. Mas atenção, porque a pessoa não vai chegar a tua beira e dizer olha, isto tens que fazer, ok? Também pode, mas é muito difícil. O mais normal é que pela atitude da pessoa tu vais entender como é que tu deves reagir em termos da tua comunicação e em termos do teu trabalho, ok? Portanto, fica atento às situações que possam acontecer, porque lá estão ensinamentos que te podem ajudar a harmonizar estas duas áreas. Meu caro amigo Sagitário, ora bem, para ti estas duas áreas
em termos do conflito interno que eu falava inicialmente, tem a ver, ou estão a calhar, na área que tem a ver com a tua identidade, ou seja, tu, dentro de ti, a maneira como tu és e a maneira como tu lidas com os teus valores, nomeadamente os teus valores materiais, ou o dinheiro, ou os posses que tu possas ter. E o que acontece é que normalmente tu és uma pessoa que, em termos da tua identidade, és muito ativa, tens muita energia, tu gostas de fazer, tu tens capacidade para fazer muita coisa e muitas vezes, porque tu consegues fazer, levas tudo na frente e não deixas com que as outras pessoas também façam alguma coisa. Aliás, tu achas que elas nem têm capacidade para fazer, ok? E muitas vezes isto vai fazer com que tu fiques sobrecarregado, ficas com tudo em cima de ti, acabas por ficar cansado e nem consegues lidar bem com tanta coisa que tens para fazer, ok? Agora, no lado que tem a ver com os valores, tu és uma pessoa que és muito responsável, aliás, às vezes és demasiado responsável. E o que é que acontece? Ficas muito pesado, ok? Pões muita responsabilidade, pões peso e não deixas com que as coisas fluem. E ficas com aquele género de pensamentos do ai, se me falta, ai, pois isso eu não tenho, ai... E isto faz com que realmente os valores não fluam na tua vida. Então, para as duas áreas, aquilo que eu te digo é menos, ok? É preciso tu encontrares um equilíbrio para não precisares de estar tão a fazer, tão a pôr em prática, mas mais a partilhar e a delegar, e não precisares estar tão preocupado, mas sim com uma energia, com uma atitude mais flexível para conseguires ter mais valores na tua vida. E o que pode acontecer é que, vindo da área do teu dia-a-dia, da tua rotina, e para quem trabalha, até pode ser mesmo da área do trabalho, pode vir ali uma luzinha, uma dica, uma solução que te vai ajudar a encontrar o caminho para tu conciliares estas duas situações na tua vida, ok? Então, não tem que ser especificamente alguém que chega à tua beira e diz, olha isto, não precisa de ser. Pode, mas é muito raro, ok? O que pode acontecer é tu sentires ou verificares alguma coisa na tua vida, alguma situação, algum acontecimento e dali tu tiras um ensinamento para utilizares em ti, ok? Às vezes até pode ser alguém que esteja a espelhar uma situação idêntica à tua e tu ao olhares para aquilo vais perceber tipo, eu também sou assim, eu também faço isto, se calhar eu tenho que agir de uma maneira diferente, ok? Às vezes até podes estar a dar um conselho a alguém e de repente cai-te a ficha e pensas, eu também tenho que fazer isto, ok? Então é importante para tu conseguires ter principalmente uma identidade mais equilibrada e os teus valores também mais equilibrados, tu encontrares aqui um concílio entre estas duas situações, ok? Então, não seres tão responsável em relação aos teus valores, seres mais flexível, seres mais aventureiro, trazeres mais a questão do deixa fluir, deixa correr, eu sei que tenho potencial, portanto isto vai acontecer de uma forma boa para mim, e no lado da tua identidade, saberes lidar melhor com esta capacidade de ação e de movimento, canalizando para que outras pessoas também possam ajudar-te e também possam fazer alguma coisa contigo, ok? Meu caro amigo Capricórnio, ora bem, esta situação de dificuldade, de conflito interno que está a acontecer no céu, para ti, calha, obviamente, em primeira mão, no teu próprio ser, ok? E porquê? Porque Saturno está em cima de Capricórnio e Capricórnio é o teu signo ascendente. E isto eu já venho falando, há muitos vídeos para cá, quase todos os vídeos que eu falo têm alguma coisa relacionada com isto, e lembro-te que daqui até 2020 tens muita coisa a acontecer aqui em cima do teu signo para tu precisares de flexibilizar. Porque quando tu te apresentas ao mundo e quando tu tomas iniciativas, tu és uma pessoa que tens uma grande presença, uma grande responsabilidade, mas às vezes exageras nessa responsabilidade e travas tudo porque pões demasiado peso em cima das coisas. Então, depois não acontece. E tu achas que o problema está fora, que os outros é que te estão a travar e na realidade tu é que estás a pôr os entraves, ok? Então, agora, o outro lado que tem a ver com o sítio onde está a parar o Quiron, tem a ver com as tuas emoções, ok? E que é um sítio em que normalmente mexe com todas as pessoas que também mexem com as nossas emoções, nomeadamente a nossa família. E é um sítio onde tu és muito acelerado, cheio de vontade de fazer coisas, de movimentares, e levas tudo na frente e estás sempre disponível e fazes tudo para toda a gente, ok? E é preciso tu entenderes que tanto de um lado quanto do outro, a palavra-chave é menos, ok? Se tu conseguires ser menos responsável e se tu conseguires ser menos ativo, quer seja em relação à maneira como tu te apresentas, quer seja em relação às tuas emoções e nomeadamente família, tu vais conseguir encontrar um concílio entre estas duas situações. Não vais estar sempre a pensar, eu queria fazer alguma coisa, mas não posso por causa da família, ok? Ou então, eu vou fazer alguma coisa, mas não quero fazer porque depois posso magoar alguém na família, eu posso perturbar alguém na família, eu não estou disponível para a família, ok? Então há aqui uma necessidade de tu encontrares um concílio nestas duas coisas. Menos de um lado e menos do outro. Se calhar fazer mais, ok? Ou se calhar fazer com menos responsabilidade, mas se calhar fazer menos na família, ok? Estar menos disponível para que as coisas encontrem aqui um equilíbrio. E o que pode acontecer agora é que alguma situação, que às vezes até pode ter a ver com os teus tempos livres, pode ter a ver com algum género de ligação com crianças, pode aparecer assim tipo uma epifania qualquer ali dentro da tua cabeça que te faz pensar neste assunto das emoções e da apresentação de uma forma diferente, de uma forma mais leve,
de uma solução que te possa ajudar a tu conseguir lidar melhor com as situações à tua volta, ok? Então, quer seja nos teus tempos livres porque estás mais relaxado, porque estás mais a mostrar quem és, quer seja quando estás em contacto com crianças porque elas são mais inocentes e também fazem com que tu consigas estar mais relaxado, quer seja até nas tuas paixões, e atenção que paixões não tem que ser só pessoas, também pode ser, mas também pode ser paixões do, sei lá, adoro ler, adoro astrologia, ok? Alguma coisa pode acontecer na tua vida que te vai dar uma luzinha para tu conseguires encontrar em concílio melhor entre a tua apresentação e as tuas iniciativas e o teu lado mais emocional, nomeadamente ligado com a família, ok? Portanto, fica atento porque daqui pode vir alguma situação do lazer, do descanso, do relaxe, que te venha trazer uma dica para tu poderes utilizar melhor as energias e conseguires ter menos conflito aqui dentro de ti. Meu caro amigo Aquário, ora bem, este conflito interno que está a acontecer nos céus, ele está a refletir-se na tua vida em duas áreas muito interessantes. A primeira até é mais interessante do que a segunda, apesar que todas elas são, mas pronto. O que acontece é assim, tu normalmente és uma pessoa que és muito à frente, com ideias muito revolucionárias, sempre muito ar, muito mente, muito capacidade futurista e vanguardista, ok? Mas há uma faceta de ti que é muito quadrada, que é muito antiquada, que é muito inflexível, ok? E que não se permite haver outras coisas para além daquilo que está ali e que ele dá como dado adquirido, ok? Então era muito importante tu perceberes isto. E agora vou-te dar uma dica para tu perceberes se realmente estás ou não estás a ser flexível na tua vida. Só uma, podia ser muitas outras, mas esta. Procura tu perceber se não estás a ter algum género de problema no teu corpo ligado com questões que sejam duras no nosso corpo. Ossos, articulações, dentes, crânio, tudo que seja duro no nosso corpo. Se tu estiveres a ter algum problema com isso, significa que tu estás muito inflexível na tua vida e estás a precisar de tornar mais flexível. Estás a precisar de começar a ver as coisas num prisma diferente daquele que tu estás a ver até agora, ok? E depois é muito fácil, basta tu só ligares a este teu lado revolucionário que ele vai te dar uma capacidade muito grande para tu conseguires ver as coisas de um prisma diferente, ok? Aliás, mais do que isso, provavelmente até a nível da tua família e as pessoas que te causam emoções, não tem que ser só família, não é? Pode vir ali uma ideia, algum acontecimento que faça com que tu realmente tenhas que perceber que estás a ser um bocado inflexível em relação às coisas à tua volta e que precisas de ser um bocadinho mais flexível e começar a ver as coisas em prismas diferentes. É quase como se fosse quebrar o padrão de conduta, ok? Tu estás habituado àquele padrão de conduta e é necessário tu fazeres esta mudança, o quebrar do padrão, ok? O mesmo acontece também com a tua área da comunicação. Só que, apesar de uma forma diferente, porque na área da comunicação, que é o outro sítio onde faz conflito, tu és uma pessoa que tens muita atividade, tens muita capacidade de comunicação, tu pões, às vezes até és um bocadinho, excedes-te um bocadinho na maneira como tu comunicas e transmites as tuas informações, apesar de não ser sempre, mas de vez em quando lá te salta a tampa, e isto era um outro sítio em que tu também tens que perceber que nem sempre tu vais ter razão, nem sempre tu vais mandar, nem sempre tu vais conseguir levar a tua avante, ok? Às vezes os outros também têm que ter algum voto na matéria. Então aqui o que eu te diria era, tenta ser mais flexível e tenta ser mais compreensivo em relação às pessoas que estão à tua volta. E este tal acontecimento a nível familiar ou emocional que eu te disse, vai ser um reflexo para tu perceberes que realmente tu vais precisar de ser mais flexível e tu vais precisar de ouvir mais os outros, ok? Então fica atento na tua vida e percebe que há aqui uma necessidade de tu trabalhares esta flexibilidade, uma necessidade de tu trabalhares esta maneira de comunicar. E essa situação em termos familiares ou emocionais vai-te dar a dica para tu encontrares o equilíbrio entre estas duas áreas. Meu caro amigo Peixes, ora bem, para ti este conflito interno que eu falava inicialmente na introdução vai calhar em duas áreas do mapa muito interessantes. A primeira tem a ver com o facto de que tu, em relação aos teus amigos, grupos e conhecimentos, és uma pessoa que és assim um bocadinho de pé atrás, ok? Aquela frase do amigos, poucos, mas bons, ok? Não quer dizer que tu não conheças pessoas, mas tu colocas assim ali uma barreira, um fosso entre as pessoas, entre ti e as pessoas, e não deixas com que as coisas fluam. E lembra-te o que é que acontece nesta área. É que esta é a área que tem a ver com os amigos, grupos e conhecimentos, e quando nós nos valorizamos perante eles, eles também nos valorizam, criam-nos oportunidades e os valores estão a entrar na nossa vida. Se nós não conhecemos muita gente, ou se nós não nos valorizamos perante as pessoas que nós nos conhecemos, obviamente que eles também não nos conhecem, não nos criam oportunidades e não há tantas entradas de valores na nossa vida, ok? Portanto, aqui há uma necessidade de tu seres mais flexível em relação às pessoas à tua volta. E depois, a outra área é a área dos valores, em que tu és uma pessoa que és muito enérgica, muito ativa, tens sempre coisas para fazer para conseguir encontrar mais valores, mas também toda esta energia às vezes é utilizada para perder os valores que tu ganhaste, ok? Então há uma necessidade nas duas situações
da palavra menos, ok? Menos quando estamos a falar em termos dos relacionamentos com os outros, ou seja, menos responsabilidade, menos peso, menos lacunas e menos dificuldade para tu entrares em entendimento com as outras pessoas. E no lado dos valores também é menos, que ou seja, mais capacidade de tu conseguires olhar para as coisas e não seres tão precipitado, não seres tão ativo, não seres tão enérgico em relação a esta área, ok? E o que pode acontecer é que, vindo da tua área da comunicação, e sejas tu a comunicar com alguém ou alguém a comunicar contigo, pode vir aqui uma dica que te vai ajudar a saber como é que tu vais agir menos, quer seja na área dos amigos, grupos e conhecimentos, quer seja na área dos valores, ok? Então basta tu ficares atento, porque claro que não é que uma pessoa vai chegar à tua beira e vai dizer, olha, a resolução é esta. Não é isso, não é? Mas de alguma forma, alguma coisa que tu possas ouvir, alguma coisa que tu possas estar a dizer a alguém, vai soar para ti e vai pensar assim, isto faz sentido para mim, se calhar eu também posso utilizar isto na minha vida, se calhar eu também posso conseguir lidar melhor com as situações que eu tenho, se eu souber fazer menos, ok? Então, menos travões em relação à ligação com os outros e menos energia em termos dos teus valores, ok? Se tu conseguires aproveitar esta energia, provavelmente será muito mais benéfico para ti e encontrarás aqui esta harmonia entre estas duas áreas que estarão em conflito. Meu caro amigo Carneiro, ora bem, para ti, este conflito que eu estava a falar aqui em termos da introdução, pode estar a calhar na área que tem a ver com a tua apresentação versus o que é que tu queres para ti em termos futuros, nos teus objetivos, principalmente profissionais. Isto porque quando tu te apresentas aos outros e tomas iniciativas, tu és uma pessoa muito acelerada, muito dinâmica, cheia de energia, levas tudo na frente, muita vontade de fazer coisas. Mas quando tu entras na área de atingir objetivos, sejam eles profissionais ou sejam eles pessoais, tu de repente parece que ficas muito mais travado, aquela coisa do medo, a responsabilidade, e se eu não chego lá, e se me falta, e se eu não consigo e tal. Então, este conflito que tu tens entre ti, um quer avançar e o outro não deixa, pode ser uma coisa que esteja bastante presente agora nesta altura. E o que eu queria que tu prestasses atenção era aos teus valores, ok? Porque de alguma forma pode haver aqui uma mudança nos teus valores, causada por qualquer coisa, nomeadamente até por uma situação financeira, que te possa mostrar que tu tens capacidades para fazer mais, ou seja, que encontres o equilíbrio entre as duas partes. Ou seja, não vais ser tão ativo nem tão enérgico e consegues ter um bocado mais de paciência e de calma para partilhar coisas com os outros e fazer com que os outros entendam um bocado o teu ponto de vista e também te ajudem no teu caminho. E ao mesmo tempo, quando tu estás mais calmo e seguro, tu vais poder estar mais disponível para os teus objetivos, sem tantos medos, sem tantos entraves, sem tantas limitações em termos mentais que fazem com que tu às vezes não consigas ir em frente, ok? Portanto, fica atento a situações que te possam acontecer e, como te disse, principalmente questões ligadas com valores na tua vida, porque essa questão que acontecer pode trazer exatamente a solução para tu conseguires conciliar melhor esta tua iniciativa e aquilo que tu queres atingir em termos de objetivos na tua vida. Meu caro amigo Touro, ora bem, a ligação para ti tem a ver com duas áreas que são bastante importantes no teu mapa, mas antes de te falar das áreas eu quero que tu entendas uma coisa, que é assim, tu és uma pessoa que és muito calma, ponderada, gostas da segurança, gostas da tranquilidade, mas ao mesmo tempo há uma versão em ti, há uma parte de ti que também é muito acelerada e muito dinâmica e gosta de fazer e é tenaz e leva as coisas em avante, ok? E isso acontece praticamente em toda a tua vida, não é nenhuma área específica, ela está de pano de fundo da tua vida, digamos assim, ok? E o que acontece às vezes é que tu queres tanto fazer, queres tanto levar na frente, tens tanta energia, queres pôr as coisas em prática, que tu acabas por ir sozinho, ok? Porque ninguém te consegue acompanhar. E aqui vai ser necessário tu perceberes que é preciso também saberes ter mais calma, mais ponderação para liderar e para pôr os outros a fazer para ti, ok? E a outra área que tem a ver com a passagem da ligação destes três planetas é a área da tua expansão do conhecimento. Então repara, nesta área tu és uma pessoa que és muito mais fechado, ok? Aquele medo do isso não corre bem, isso não dá certo, isso eu não consigo. E quando tu vais expandir o teu conhecimento, eu estou a falar, por exemplo, em fazer viagens, em fazer cursos, em até mesmo tu lecionares, ok? E pode haver aqui algum receio da tua parte, algum medo que te diga sempre tipo, ai não, ainda não estou preparado, ai não, ainda não é o momento, ai se calhar não consigo, ai isto não dá certo. Travões, às vezes mesmo sem seres tu, parece que são fora, ok? Tu queres fazer e não consegues. Então o que acontece? Tu és muito acelerado de uma forma geral, mas chegas ali e tens aquele travão. Então agora, durante este período, o que acontece é que, vindo de ti e alguma situação que te possam colocar em que tu tens que tomar uma iniciativa ou tens que te apresentar, então, por exemplo, convidam-te para qualquer coisa que tu vais ter que fazer, ou seja, vais ter que tomar a iniciativa, que normalmente é uma daquelas coisas que tu não gostas muito, mas que tens lá o teu
amigo todo contente atrás, dentro de ti, a dizer, ai, fixe, vamos fazer qualquer coisa, ok? Mas por fora não parece tanto isso, ok? Quando tu começas a permitir-te fazer esta abertura em ti, quando tu começas a permitir-te agir, permitir-te apresentar, permitir-te ir em frente, tu vais perceber que o teu amigo que gosta da ação e que está lá dentro de ti, fica todo contente, ok? E consegue, se calhar, ser um bocadinho mais ponderado e um bocadinho mais assertivo naquilo que faz, sem precisar tanto de estar a pensar eu é que faço tudo e os outros não conseguem fazer nada, ok? Quando consegue partilhar mais, consegue delegar mais, ok? E ao mesmo tempo tu vais conseguir encontrar mais segurança em ti, ok? Portanto, este equilíbrio permite ter mais segurança em ti para tu conseguires depois expandir o teu conhecimento, que vai fazer com que tu também te expandas, ok? Então, repara, isto aqui é uma coisa dentro de ti, és tu que vais encontrar algo em ti que te vai fazer sentir-te mais equilibrado, mais forte, para que depois consigas expandir mais o teu conhecimento, quer seja para aprender, quer seja para ensinar, e daí vem a tua expansão de vida, ok? Portanto, fica atento a situações de pedirem-te para algo, seres solicitado para algo, porque é isto que te vai fazer encontrar este tal equilíbrio que tu necessitas para conseguires ficar mais longe na tua vida. Meu caro amigo Gêmeos, ora bem, deixa-me explicar-te melhor isto, é assim. Na tua área que tem a ver com os amigos, grupos e conhecimentos, tu és uma pessoa que tens uma grande capacidade de ação, ok? Tu fazes, tu mexes, tu pões em prática, tu levas tudo na frente. E às vezes até fazes tanto e fazes tão bem e tão rápido que acabas por ir na frente e fazes tudo sozinho e não consegues com que os outros te acompanham e sentes aquela solidão de género, isso, sempre eu que tenho que fazer tudo, ok? E o que pode acontecer agora, durante esta fase, é que isto pode de alguma forma prejudicar os teus investimentos. Porque nos teus investimentos tu és uma pessoa que és muito mais ponderada, tens algumas dificuldades, tens medo, isso não corre bem, isso aquilo não vai em frente e tal. E tens que passar por cima de uma barreira muito grande para conseguires investir alguma coisa. E atenção que eu não estou só a falar em investimentos de dinheiro, estou a falar em investimentos de tempo, investimentos de qualidades, de energia, ok? De uma forma geral o que tu investes de ti, ok? E agora, durante esta situação, durante esta fase, pode existir aqui tipo uma epifania, alguma questão, alguma situação que aconteça e que te vai fazer movimentar mais que o normal. Pode ser um convite, pode ser olha, pode ser, por exemplo, estás a fazer uma meditação e de repente aparece-te aquela ideia na cabeça, ou estás a relaxar simplesmente e aparece-te assim aquela ideia na cabeça. Eu dizia, uma epifania, alguma coisa que acontece e que faz com que tu percebas que tens que encontrar um equilíbrio entre estas duas partes, ou seja, que não podes dar tudo de ti, que não podes ser tu a fazer tudo, que tens que partilhar as coisas com os outros e quando tu partilhas, tu consegues com que a área dos amigos, grupos e conhecimentos seja vantajosa para ti, te cria oportunidades para tu poderes com mais segurança, com mais flexibilidade, investir e conseguir ter mais resultados, ok? Por isso fica atento, porque eu não te consigo dizer especificamente o que é, porque pode vir de uma infinidade de situações, mas algo acontecerá que vai fazer com que tu consigas lidar melhor com os teus amigos, grupos e conhecimentos e, consequentemente, lidar melhor com os teus investimentos e, obviamente, ter mais vantagens em termos financeiros na tua vida. Pronto, meus amigos, foi esta então a minha versão em relação a esta ligação entre o Saturno, o Quiron e o Urano. E se tu gostaste desta explicação e gostas de astrologia e queres saber um pouco mais sobre astrologia, lembro-te que eu lancei já uma aula aberta com informações sobre os signos e uma utilização prática das energias dos signos em perguntas que as próprias pessoas que estavam na aula colocaram, ok? Portanto, essa já está disponível, é só uma questão de tu ires ao site, ao YouTube e encontrares lá, chama-se Curso Flash Astrocartomância, porque é bastante curtinho, mas tem muita informação interessante. Se quiseres depois fazer o resto do curso, ou pelo menos aproveitar as aulas que foram gravadas deste último curso, eu vou disponibilizá-las no início do mês de agosto, portanto, basta apenas enviares um e-mail para mim e dás-me essa indicação, olha, eu pretendo fazer o curso e depois eu entrei em contato contigo para te dar indicações de pormenores, ok? Espero então que vocês tenham gostado, não se esqueçam, subscrevam o canal, põem um like no vídeo, carreguem no sininho para receber as notificações, estamos aqui em contacto e no próximo vídeo cá estarei eu para mais informações dos conselhos astrais. Beijinhos e abraços e até lá!